O jovem rico. Vamos narrar, mostrar um encontro de um jovem rico, que a Bíblia faz questão de dizer que ele era rico. Ele era um dos principais, em outras traduções podemos dizer que ele era um príncipe. É um príncipe que se encontra com o rei, diga aleluia. Daria uma ministração, um tema bonito, né? Um príncipe se encontrando com o rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas, escute uma coisa, igreja. Vou ministrar de um jovem rico que estava na hora certa, no lugar certo, se encontrando com a pessoa certa, fazendo a pergunta certa, recebendo a resposta certa, e mesmo assim ele saiu muito triste. Então você pode estar no lugar certo, com a pessoa certa, fazer a pergunta certa, receber a resposta certa e sair decepcionado. Diga misericórdia. Como isso é possível? Isso é possível porque depende da sua decisão. Diga, depende de mim. Mais forte, depende de mim. Então é uma decisão. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre dinheiro. Toque no irmão do seu lado e diga assim: qual a importância do dinheiro para a sua vida? Pergunte. Vou contar um pouco da história do dinheiro. Como surgiu e por que surgiu o dinheiro. Quando o homem começou a se desenvolver, quando o homem deixou de ser nômade, ele começou a se fixar na terra e ele começou a produzir, a ter a agropecuária, a criação de animais e as plantações. Começou a ter uma sobra, um excedente, tanto das suas plantações, como das suas criações de animais. E eles começaram a fazer troca, que em economia nós chamamos de escambo. Se fosse na Espanha ou na Venezuela, a gente dizia cambiar, mas era uma troca. Então você levava para praças, que depois se transformaram em mercados, os excedentes, o que estava sobrando, e você trocava por outras coisas. Mas com o tempo você percebeu que essas coisas elas eram perecíveis e não dava para durar muito tempo. Então o homem, pela sua inteligência, ele criou o dinheiro. O primeiro dinheiro foi o sal. Diga o sal, ou uma moeda de sal. Diga uma moeda de sal. Foi o primeiro dinheiro. Daí o que você recebe no seu contra-cheque, você recebe o seu, diga, salário ao sal. Está vendo? Salário. Vem da palavra sal, que era o primeiro dinheiro. Mas depois houve o desenvolvimento, descobriram os metais e a sua preciosidade, e aí começaram a fazer as moedas. As primeiras moedas, ela tinha o peso, e ela tinha um valor pelo peso. Uma moeda de ouro, pesando ali 50 gramas. E aí varia um valor, uma de prata, uma de cobre, e assim sucessivamente. Depois evoluiu para o papel, as pessoas começaram a usar bancos, e os primeiros cheques nada mais era do que um recibo. Era recibo, que a pessoa tinha dinheiro no banco, o banco dava um recibo, e começaram a comercializar os recibos. E depois virou cheque, e a moeda
e que você conhece muito bem hoje. Mas com o advento do dinheiro, que foi uma coisa boa, benéfica para a sociedade, com um fim maravilhoso no seu início, o homem começou a entrar uma coisa na vida do homem, um pecado da ganância, da cobiça. E aí os homens modernos gastam 2/3 das suas vidas preciosas trabalhando para acumular riquezas, para entesourar para os filhos. E a Bíblia, Jesus Cristo, tanto condena essas coisas. Então a pergunta: qual a importância do dinheiro na sua vida? Guarde essa pergunta para você responder para você mesmo. E nós encontramos um jovem muito rico que se encontra com Jesus. Esse texto está, queria que você abrisse as suas Bíblias, está nos Evangelhos, está em Marcos, Lucas e Mateus. Em Mateus é capítulo 19, em Lucas é capítulo 18 e em Marcos é capítulo 10. Nós vamos trabalhar no capítulo 10 de Marcos. Marcos capítulo 10, 17 em diante, mas está nos 3 evangelhos. E o contexto dessa passagem é aquela passagem bem conhecida, que Jesus que ele recebeu as crianças, que os discípulos tentaram impedir, você conhece, e ele disse: deixai vir a mim os pequeninos e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Ele recebeu as crianças, abençoou e tal, e aquele jovem, provavelmente, eu estou conjecturando, ele viu a postura de Jesus receber as crianças. Por que isso? Porque os rabis, os mestres, os rabinos, não recebiam crianças até ela completar 12 anos. Mas vamos agora para o texto. Vamos trabalhar como sempre fazemos, versículo com versículo, e Deus vai falar com você hoje. Diga amém. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus ia saindo desse contexto de ter recebido as crianças. Eu conjecturei que, eu acredito que esse homem, aí em Marcos diz que é só um homem, mas como eu falei, está em Lucas e Mateus, e lá está dizendo que é jovem, um jovem rico, tá? Lucas 18, se você quiser conferir. Ok, e ele corre até com Jesus e se prostra e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para eu herdar a vida eterna? Vamos aprender algumas coisas. Ele era um jovem rico, ele era um dos principais é a mesma palavra que está para Nicodemos, um dos principais. Então ele era um príncipe, ou uma pessoa muito importante, talvez um político importante, talvez um dos chefes de algumas sinagogas, eu não sei. Ele tinha um cargo elevado. E o interessante, ele corre. Uma pessoa deste quilate, dessa importância, era uma falta de princípios ou de ética correr publicamente. E ele corre publicamente e ele se prostra aos pés de Jesus e ele diz: bom mestre. Olha que coisa interessante. Por que ele chama Jesus de bom? Conjecturando, como eu já falei, talvez porque ele viu Jesus recebendo as crianças, e ele viu, disse: esse rabi, esse mestre, esse rabino, ele é diferente, ele tem tempo para ouvir as crianças, para receber, para se importar, para atender, para orar, para abençoá-las. Então ele é um mestre bom.
Próximo, 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Olha que resposta de Jesus. Parece até um pouco atravessada. O cara chega diante de Jesus, se reverencia, se prostra, chama ele de bom, faz uma pergunta muito chave: o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, para me salvar? E Jesus já repreende ele, diz: bom? Por que me chamas de bom? Só existe um que é bom, e esse um é Deus. Então, como parece difícil essa resposta de Jesus, será que Jesus não era bom? Ou será que Jesus não é Deus? Colossenses mesmo 1,15 diz que Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Jesus é Deus, diga amém. Mas por que ele diz que só existe um que é bom, que é Deus? E por que ele repreende, chamando ele de bom? É porque esse jovem, ele observa Jesus, se prostra, mas ele pensa que Jesus é apenas um mestre, mais um rabino. Naquele tempo era muito comum os mestres, os rabinos, ter seguidores. Já falei, uma das minhas ministrações aqui, que eu falei dos dois principais, né, que não vamos falar, Hilel e Shammai. Você vai lá no meu YouTube e procura lá essa ministração. E então ele acredita apenas que Jesus é mais um dos mestres, mais um dos rabinos, talvez um diferente, porque esse se preocupa com criança, e ele diz: bom mestre, ou faz essa pergunta, e Jesus diz: olha, você não entendeu foi nada. Apesar desse jovem rico, principal, um príncipe inteligente, mas ele não conhecia das coisas espirituais. Estava ali perante Deus e achava que era apenas mais um mestre, mais um professor, mais um rabino, mais um instrutor da lei. E Jesus vai e o repreende. Mas vamos avançar. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Preste atenção uma coisa, Jesus repreende ele, mas diz: tu conhece os mandamentos? Aprenda uma coisa: os 10 mandamentos, o decálogo, que foi entregue pelo próprio Deus lá no Monte Sinai a Moisés, ele era composto de 10 mandamentos, claro, mas ele era escrito em 2 tábuas, na verdade é pedras lavadas, mas a gente chama tábuas, porque ela ficava bem fina e dava para se escrever. E então comumente nós chamamos de tábuas. 2 tábuas, sendo que a primeira era composta com 4 mandamentos. Os 4 mandamentos primeiros era a respeito de um homem para com Deus, ia numa linha vertical, de baixo para cima, ou de cima para baixo. Se você quiser ver os 10 mandamentos, está no livro de Êxodo, capítulo 20, quando Deus começa dizendo assim: ouça bem, Israel, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, portanto, aí ele começa a dar o primeiro, né? Não farás imagem de escultura, não se prostre, aí vai e escreve os 4, sempre de Deus para o homem ou de homem para Deus. Jesus não cita os 4 primeiro, porque ele sabia que o problema daquele jovem, a dificuldade, a debilidade daquele jovem, não estava com Deus, não estava no relacionamento com Deus, mas estava com o próximo.
e a segunda tábua, composta de mais 6 mandamentos, elas são na horizontal, do homem para o outro homem. E Jesus cita alguns e omite o 10º, que vamos chegar daqui a pouco nele. Mas ele cita alguns: não matarás, não adulterarás, não roubarás, e cita, né, honra teu pai e tua mãe, e por aí vai. E aí, daqui a pouco eu volto nos mandamentos. Vamos avançar mais um pouco. Ele, porém, respondendo, ele disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Atenção, vamos aprender uma coisa. Quando Jesus diz para ele que se ele conhecia os mandamentos, ele disse: olha, eu guardo isso desde a minha mocidade. Este jovem, ele foi sincero de coração. Só que, apesar da sinceridade dele, ele estava totalmente equivocado. Que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, no 21 e 22, está gravado, né? Mas se você quiser anotar, tá? Mateus 5, 21 e 22, quando Jesus comenta alguns mandamentos, e eu vou comentar só esses dois. Quando ele diz, o primeiro, não matarás, ele diz assim: se alguém odiar um irmão, uma pessoa, guardar ódio, guardar rancor, essa pessoa já matou, ela é uma assassina. Diga misericórdia. Se você tem alguma indiferença com alguém, se você não fala com alguém, se você tem ódio de alguém, você já matou ela no coração. E muitos dizem assim: essa pessoa para mim morreu, essa pessoa para mim não existe. Você é um assassino. Então não é matar, pegar um revólver e dar um tiro, não. Então o mandamento é muito mais forte do que isso. O adulterarás, que é o próximo, vamos comentar esses dois. Ele diz: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Então você que é casado, homem e mulher, você pode nunca, homem primeiro, você pode nunca ter levado nenhuma mulher para a cama, no seu a sua esposa, e a esposa pode nunca ter levado um homem para uma cama, a não ser o seu cônjuge, seu esposo, mas você pode ser um adúltero. Diga misericórdia. Porque Deus pesa e olha ao coração. Porque você pode ter uma auréola de santo para todo mundo, engana todo mundo, mas Deus não. Então você pode ser um adúltero, você pode ser um assassino, você pode ser um monte. Então ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos. Vamos repetir isso aí? Muito bom, só o Ivan lá. Vamos lá, todo mundo agora? Ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos. Então, se ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos, por que eles foram dados? Será se no tempo da lei as pessoas eram salvas pelo mandamento? Não. Vou trazer 2 revelações para você. A primeira, que os mandamentos nunca salvaram ou salvou ninguém. Sempre o homem foi salvo pela fé. Eu já preguei isso lá numa vigília que eu fiz lá na casa da doutora Wanda, eu ministrei sobre isso, lá em Romanos. Quem sabe um dia eu trago aqui para nós. Ok. E a outra revelação, que a lei, ela foi dada para o homem para tão somente aferir o homem e mostrar que ele era culpado e precisava de um Salvador. Diga, estou entendendo? Diga, me ajude. Glória a Deus. Então Jesus comenta esses 2 mandamentos em Mateus 5, 21 e 22, e ele omite
o 10º mandamento. O 10º mandamento é: não cobiçarás, porque os olhos desse jovem estavam cheios de cobiça. Ele era um homem correto, trabalhou, enriqueceu, ou recebeu uma herança dos pais, ou enriqueceu trabalhando licitamente, mas ele tinha cobiça, ele tinha um outro Deus no coração. Mas vamos avançar, deixar um pouquinho para frente, a gente vai falar ainda de cobiça e de um outro Deus no coração. Vamos avançar um pouco mais. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dai aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Esse nosso Jesus, quando ele tratava as pessoas, ele ia sempre na ferida, no problema, na dificuldade. Ele não alisava. Eu acho que a pastora é um pouco, puxa assim um pouco por esse de Jesus, ela dá umas batidas assim meio pesada. E Jesus trabalhava. Ele disse: olha, uma coisa te falta. Não vou nem entrar na questão do teu engano do teu coração, que ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos, mas vamos até admitir, mas uma coisa te falta, jovem. E por que jovem? E por que ele diz? Parece uma contradição. Como é que um jovem diz que está guardando desde da sua mocidade, desde a sua juventude? Então primeiro aprenda uma coisa a mais. Para o judeu, diga, para o judeu, o jovem vai até 40 anos. Então se você tem 40 anos para baixo, dê um aplauso ao Senhor que você é jovem. Aplauso a você. Jovem. Então até os 40 anos, a pessoa é jovem. Então talvez ele já fosse um jovem de 39,5. Porque ele diz: eu guardo desde a minha mocidade. Mas Jesus diz uma coisa para ele: mas uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, volta e me segue. Aprenda uma coisa: é pecado termos dinheiro? É pecado sermos ricos? De jeito nenhum. Diga: de jeito nenhum. Não é errado e não é pecado. O que é pecado não é a riqueza, não é o dinheiro, que é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Mas o que são, já que é plural, o que são as raízes de todos os males é o amor ao dinheiro. O dinheiro é tão perigoso quando você tem amor por ele, quando você tem cobiça por ele, quando você gasta 2/3 da sua vida se matando para acumular, ele passa a ser um Deus na tua vida. Diga: misericórdia. E sabe como é o nome desse Deus? Mamon. E a Bíblia diz, agora em Mateus novamente, capítulo 6, versículo 24: não podeis servir ou ser escravo, né? Que servo é escravo, doulos no grego. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não pode servir no 20 ele diz: você não pode agradar 2 senhores. Então Deus é um senhor, diga aleluia. Mas o dinheiro também é um senhor, diga misericórdia. Então você está servindo a Deus ou ao dinheiro, ou a mamon? Quem serve a mamon e tem essa cobiça, tem essa avareza, tem essa ganância, é combatido.
E não é errado sermos ricos. A Bíblia é repleta de homens ricos. Vamos citar alguns, só para nossa ilustração. Começar logo com o primeiro, Jó, o homem mais rico daquela redondeza. Abraão, Isaac. Podemos citar Davi, podemos citar Salomão. Salomão, no finalzinho da vida, ele deu uma deslizada, mas era o homem mais rico. E tantos outros homens ricos na Bíblia. Então não é pecado, não é errado. O que é pecado, o que é errado é ter amor ao dinheiro, fazer do dinheiro um ídolo, um Deus. É isso. Vamos avançar. Mas ele, contrariado com a palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então ele possui um homem riquíssimo. Então é um homem sábio, é um homem inteligente, é um homem culto, é um homem que era um dos principais, está no lugar certo, vai à pessoa certa, faz a pergunta certa, recebe a resposta certa e sai frustrado, decepcionado. E provavelmente, como a Bíblia não fala mais nada a respeito dele, provavelmente foi para o inferno, trocou a vida terrena, temporal, pela eternidade. Se você está entendendo, diga amém. Então a Bíblia diz que ele saiu triste, porque era muito rico, e como seu coração tinha cobiça, como seu Deus era Mamon, como ele tinha um ídolo no seu coração, ele não foi capaz de dar todos os seus bens em troca da vida eterna. E conjecturando mais uma vez, e está nos últimos dias de Jesus, aqui na terra, talvez os 10 últimos dias. Esse jovem, ele conhecia a palavra, isso é verdade. Se ele, eu estou conjecturando, que a Bíblia não diz, mas se ele por acaso aceitasse o conselho de Jesus, se ele vai e vende todos os seus bens e volta e vai ser um discípulo de Jesus, talvez ele fosse, juntamente com Paulo, ou depois de Paulo, o discípulo mais importante, porque ele era um conhecedor da palavra, ele era um homem influente, ele era um homem principal, com certeza ele tinha servo, ele tinha gente, ele tinha influência, ele era um influenciador, e ele ia ser, talvez você hoje tivesse várias ministrações, e ele ia ter nome, porque como ele não conseguiu renunciar os seus bens, a sua riqueza, hoje ele é um homem sem nome, e provavelmente hoje ele está na eternidade no inferno. Diga misericórdia. Espero que Deus esteja falando com você hoje. Vamos avançar mais um pouco. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: como é difícil uma pessoa rica entrar no céu. Vamos avançar. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Porque sim. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, por que eu disse para avançar? Porque ele está dando já a resposta. Não é difícil o rico entrar no reino dos céus. É difícil aqueles que confiam na riqueza, aqueles que fazem da riqueza o seu Deus, fazem de Mamon o seu ídolo, o seu senhor.
para esses é muito difícil. Mas apenas uma coisa, os discípulos ficaram meio que perturbados, meio que assustados. Por quê? Tinha algum discípulo rico? Claro que não. Com exceção talvez de Mateus e Judas. Mateus era coletor de impostos, né? Se fosse hoje era um funcionário da Receita. E Judas também era talvez um economista. Então, com exceção desses dois, ninguém tinha riqueza. Mas por que eles ficaram meio que espantados? Porque mesmo quando a pessoa é pobre, estou falando de finanças, ela almeja. E talvez no coração, estou conjecturando mais uma vez, eles almejassem: poxa, eu sou pobre, mas eu também quero ser rico, também quero ter minhas coisas. Então você pode ter suas coisas, você pode almejar ter um bom carro, uma boa casa, um bom salário, uma boa vida. Diga amém. Que você só tem que ter cuidado com o seu coração, porque a Bíblia que diz isso, né? Onde estiver o seu tesouro, está o seu coração. Então, nós temos que ter cuidado. Mas não é difícil um rico, se ele tem dinheiro, e se o dinheiro dele é para abençoar a obra, os pobres, o necessitado, as pessoas, esse rico vai ser uma bênção. Diga, estou entendendo. Então não é errado, não é pecado. Citei vários homens ricos da Bíblia. O que é errado é o amor ao dinheiro, é fazer do dinheiro o seu ídolo, a sua confiança, a sua dependência, a sua fé. É isso. Mas vamos avançar. Não, aí voltando. Ele diz: é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas os que confiam na riqueza, você já entendeu essa parte? O que é isso? Jesus está dando um contraste. Mas naquele tempo tinha uma portinhola lá na muralha de Jerusalém, que o nome dessa portinhola era agulha. E alguns, para atenuar essa palavra de Cristo, eles achavam que era quando o camelo, para passar por essa porta pequena, ele tinha que se abaixar, tirar toda a sua carga, se estivesse levando, passava sem a carga e ajoelhado. Aí, como tinha essa porta, aquela agulha, eles achavam que, alguns historiadores, alguns teólogos afirmam isso, mas nós vamos ficar com não. Só para conhecimento eu citei isso, mas Jesus fez o contraste mesmo. Quão difícil ou quase impossível é aquele que confia nas riquezas, digo até mais, que confia em qualquer outra coisa. Apenas uma coisa, eu vou conceituar para você: idolatria. Diga idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração que não seja Deus. No seu coração precisa estar ocupado com Deus. Diga aleluia. Se tem outra coisa, é idolatria. Vamos avançar para concluir o 27, né? Então lê de um por um. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Eu já comentei, eles se admiraram, quer dizer, porque eles almejavam. Todo mundo, como eu falei, não é errado a gente almejar, conquistar, querer ter as coisas, não é errado. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Para que Deus todas as coisas são possíveis. Então ele conclui dizendo que para Deus todas as coisas são possíveis. Eu gosto muito de Lucas 1,37. Não há impossibilidade para Deus em todas as suas promessas. Tem promessa de Deus na sua vida? Diga amém. Vai se cumprir.
no tempo certo. Então não é errado você querer ter finanças, não é errado você querer ter posses, não é errado você querer ter o melhor. O que é errado é você colocar o seu coração nessas coisas. Aquele jovem, como eu falei já, ele tinha tudo para talvez ser um dos principais, não da sociedade, mas dos 12. Quando Judas traiu Jesus, conjecturando mais uma vez, ele era a pessoa ideal para ter ocupado este lugar, desde que ele tivesse se convertido, desde que ele tivesse renunciado. E Deus pede, então agora, um pré-requisito para herdar os céus, eu vender tudo que eu tenho e dar aos pobres. Observe, que nem dá para a igreja nem para o seu pastor, né? Porque tem muitos pastores agora, para você enricar, traga, entregue ao pastor, entregue à igreja. A gente não vê Jesus pedir aos pobres, né? Mas isso é pré-requisito de forma nenhuma. Ali, como eu já falei, Jesus tratou no cerne da questão, no âmago da questão, foi na ferida. O problema daquele jovem rico era a cobiça, era o amor ao dinheiro. E Jesus, já estou concluindo, e Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos. Vou falar o primeiro resumido: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Talvez aquele jovem até amasse a Deus sobre todas as coisas, mas ele não amava ao próximo como a si mesmo. E porque ele resumiu, como eu já falei, os 4 primeiros é vertical, o homem para Deus, Deus para o homem. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai cumprir todos os 4 mandamentos. Se você ama o próximo como se fosse você mesmo, você vai cumprir todos os 6 mandamentos. Mas Jesus ainda conclui dizendo: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então esse novo mandamento de Jesus é um amor sacrificial. O que você está fazendo? Não toque mais ninguém, agora só você, só Deus ministrando seu coração. O que você está fazendo pelo seu próximo? O que você está fazendo, e quando eu digo o que você está fazendo pelo seu próximo, nas áreas tanto espiritual e até mesmo como material. Tiago diz que quando você vê uma pessoa com uma roupa que não está adequada para o frio e com fome, não adianta você fazer uma linda oração e dizer: vai em paz, que o Senhor te abençoe. Tiago diz que isso não adianta nada, mas a pessoa tem que estar com frio, você tem que dar um cobertor. Se está com fome, você tem que dar um alimento. Então, o que nós estamos fazendo? O que a igreja do Senhor Jesus está fazendo? Qual é a diferença da sua vida para o ímpio com relação ao dar, ao contribuir, ao participar, ao ajudar? Qual é a sua participação? Qual é o seu testemunho? Ou você, quando diz o adágio popular, farinha pouca, o meu pirão primeiro, brasa só para debaixo da minha sardinha. Você é assim, egoísta e cobiçoso, como diz a Bíblia a respeito desse jovem, que é o 10º mandamento: não cobiçarás. E finalizando agora mesmo para valer, você já pode ir ficando em pé, vamos orar, depois nós vamos louvar ao Senhor.
Jesus diz mais uma vez no sermão da montanha: não acumuleis tesouro aqui na terra, onde as traças, a ferrugem corrói e o ladrão pode roubar, mas acumuleis tesouro no céu. Concluindo, como é que está a sua conta bancária lá no céu? Está vermelha? Está negativa? Ou está azul? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, esta é a tua palavra, meu Deus. Obrigado, porque é uma palavra muito bem adequada para a igreja dos últimos dias, meu Deus. Quando é uma igreja que se levanta como uma igreja egoísta, uma igreja que só pensa em si mesma, uma igreja que cada um só olha para o seu umbigo, uma igreja que não se importa com os seus irmãos, com os seus vizinhos. São pessoas fechadas em si mesmo, meu Deus. Meu Pai, por isso que Jesus diz: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé aqui na igreja. Por isso que no sermão escatológico de Jesus, Mateus 24, ele diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriarão, porque iria aumentar a iniquidade. Meu Deus, nos ajuda, meu Pai. Obrigado, porque ele disse que o amor de quase todos, mas existe uma parcela pequena que não vai deixar o amor esfriar, meu Deus. Que seja daqui dos discípulos da base 14, meu Deus. Nos abençoa com a tua palavra, que essa palavra seja martelo que tritura a rocha, que essa palavra possa entrar como uma flecha e vá ao coração de cada um hoje, nesta noite, que cada um saia daqui, meu Deus, debaixo de uma introspecção, meu Deus, desafiados, pensativo, analisando as suas vidas, como é que eu estou a respeito dessas coisas, meu Deus. Qual é a minha participação? Quais são as minhas atitudes, os meus procedimentos? Qual é o meu tempo, a minha importância com meu irmão? Será que eu tenho amado mesmo os meus irmãos? Ou se só é um amor de fachada? Só é algo externo, meu Deus? Lembrando que Deus sempre vai olhar para dentro, Deus sempre vai olhar para o coração. Quando Jesus olhou, a Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. A Bíblia não é muito bem clara o que significou esse amar, mas talvez tenha significado que era um jovem que estava perdido, cheio de razões, cheio de argumentos, cheio de achismo, pensando que era isso, que era aquilo, que estava no caminho certo, mas estava totalmente perdido. Meu Deus, eu oro para que, se alguém aqui está como aquele jovem rico, meu Deus, meu Pai, nos ajuda hoje a nesse encontro com Jesus, a nesse encontro com a tua palavra, meu Deus, a dizer: realmente eu estou equivocado, eu estava equivocado, mas essa palavra hoje entrou como um rema na minha vida, e ela vai promover mudanças, metanoia, atitudes diferentes. Eu vou me consertar com Jesus hoje, e vou chegar na minha casa, me ajoelhar na minha cama e dizer: pequei contra ti, como filho pródigo, já não sou mais digno de ser chamado de filhos, me trata apenas como um dos teus escravos, dos teus servos. E o Senhor, que é sempre esse Pai maravilhoso, vai nos receber de braços abertos e dizer:
Filho bom, entra no reino que eu preparei para vós antes da fundação do mundo. Meu Deus, que na caminhada possamos ter tempo, meu Deus, para refletir e consertar os caminhos tortuosos. E obrigado, porque Tu és esse Deus que passa adiante de nós, consertando os caminhos tortuosos, aplanando as nossas veredas, nos dando a paz. Muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, se você crê e concorda, diga aleluia e aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Glória a Deus!